Olá pessoal, hoje eu vou explicar ligações covalentes. A ligação covalente, eu vou estar mostrando na tabela periódica, ela ocorre com hidrogênio e hidrogênio, ele com ele mesmo, por exemplo, formando o gás hidrogênio, hidrogênio e não metal, e um não metal com não metal. Por exemplo, o oxigênio ligando com oxigênio vai formar o gás oxigênio. Na ligação covalente, vai haver um empréstimo de elétrons, um compartilhamento de elétrons, e não uma doação e recepção de elétrons, como ocorria na ligação iônica. E quando esse elemento empresta um elétron, ele não perde esse elétron. É como se eu dissesse, eu vou te emprestar a minha bicicleta, mas ela vai ficar na minha casa. Certo? Na ligação covalente, haverá três fórmulas: a eletrônica, a estrutural e a molecular. Na ligação iônica vocês não tinham a fórmula estrutural. Agora na covalente tem. Vejamos esse exercício. Então, como eu havia dito anteriormente, na ligação covalente vai ocorrer com hidrogênio e hidrogênio, ou hidrogênio e um não metal, que são esses laranjas, e um não metal com um não metal. Então, nesse próximo exercício, será o hidrogênio com o carbono, que é um não metal. Olha, então esse exercício diz o seguinte: faça a distribuição eletrônica dos elementos a seguir e, através de uma ligação covalente, determine as três formas: eletrônica, estrutural e molecular. Então, a princípio, fazendo a distribuição eletrônica do hidrogênio, como ele só tem um elétron, vai ficar um S1. Do carbono, que são 6 elétrons, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. A fórmula eletrônica, ela é o seguinte, é semelhante à fórmula eletrônica lá da ligação iônica. Porém, é o seguinte, eu vou representar um elemento por asterisco e o outro por pontinho. Bom, como são 4 elétrons no carbono, na última camada, são 4 pontinhos. Eu poderia ter colocado pontinho no hidrogênio, mas se eu tivesse feito isso, eu teria que colocar asterisco no carbono. Nunca colocar dois elementos um do lado do outro iguais, só com pontinhos ou só com asterisco. Veja, aqui não é através de setas, doando ou recebendo elétrons, como na ligação iônica, mas sim um compartilhamento de elétrons. Eu vou representar desta forma. Veja, como eu disse antes, o hidrogênio, ele empresta o elétron por carbono, mas ele não perde esse elétron. O hidrogênio, ele é o único elemento químico que estabiliza com 2 elétrons. Por quê? Porque aí ele adquire a configuração eletrônica do gás do hélio, que é o primeiro elemento químico da família dos gases nobres. Ele estabiliza. Os demais todos só com 8 elétrons. Bom, esse hidrogênio emprestou um elétron para o carbono. Ele tinha 1, 2, 3, 4, com esse 5. Só que o carbono não estabilizou. Então o que eu faço? Eu tenho que repetir o hidrogênio. Quando eu faço a repetição do hidrogênio, vai ficar um elétron a mais no carbono. Porém, o carbono não estabilizou. Então, vamos repetir o hidrogênio. Agora, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda está faltando mais um elétron. Então, eu vou colocar aqui para cima. Agora, todos se estabilizaram. O carbono tinha 1, 2, 3, 4, com esse 5, com esse 6, com esse 7, com esse 8. Então, a fórmula estrutural, ela é muito simples. É uma mera repetição do desenho da fórmula eletrônica. E onde tem cada par daquele de elétrons compartilhado, você põe um risquinho.
Então aqui, né, o carbono, ele é tetravalente, né, inclusive no meu canal tem um experimento mostrando por que o carbono é tetravalente, e aqui, né, são 4 átomos de hidrogênio. Bom, a fórmula molecular ela é bem simples. Você vai começar com um elemento que aparece menos vezes. Então o carbono apareceu só uma vez, coloca ele primeiro. O hidrogênio, ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então aí eu ponho, né, a quantidade de vezes que cada elemento químico aparece. É bem mais simples a fórmula molecular da ligação covalente, né, em relação à ligação iônica. Próximo exercício. Então nessa letra B, nós temos o fósforo com número atômico 15. Esta é uma forma diferente de representar o número atômico, né? Pode ser da forma que eu representei na letra A ou desta forma aqui. E o cloro, que tem número atômico 17. Então, fazendo a distribuição eletrônica de cada um deles, nós temos isso aqui, ó. Dois, 4, 10, 12. Para 15 falta 3. Então aqui é a minha camada de valência. Mostra que, né, são 5 elétrons na camada de valência. Agora, em relação ao cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, olha, 2, 4, 10, 12, para 17 falta 5. Tudo bem? Então agora, a fórmula eletrônica será o seguinte: o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Então eu vou representar por 5 asteriscos. Já o cloro são 7. Então eu vou colocar 7 pontinhos. Vejam, fazendo o compartilhamento de elétrons do cloro com o fósforo, o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com esse 8. Então o cloro estabilizou. Porém o fósforo ainda não estabilizou. Veja, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então qual é a solução? Repetir o cloro. Então, vou repetir o cloro aqui. Da mesma forma. Veja, agora há um compartilhamento, né, do fósforo com esse cloro. Veja, esse cloro também estabilizou. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com esse 8 elétrons. O fósforo tem 1, 2, 3, 4, 5, com esse 6, com esse 7. Então, qual é a solução? Torna repetir o cloro. Então, repetindo o cloro, vai ficar o seguinte. Aqui há esse compartilhamento de elétrons. Então, aqui todos se estabilizaram, né? O cloro, quando recebe um elétron, ele estabiliza, que ele tem 7 mais 1, 8, forma o octeto. O fósforo tinha 1, 2, 3, 4, 5, com esse 6, com esse 7, com esse 8. E a fórmula estrutural, né, é bem simples, é só a repetição do desenho. A fórmula estrutural, você põe o fósforo, o cloro para a direita, para baixo e para a esquerda. E a fórmula molecular, eu vou colocar aqui, para não ter que apagar o quadro. Como eu havia dito anteriormente, o elemento que aparece menos vezes você coloca primeiro, e no caso do cloro, ele apareceu 1, 2, 3 vezes. Pode contar aqui na fórmula eletrônica, ou se preferir, você pode contar na fórmula estrutural. 1, 2, 3 vezes. Então, por isso o cloro tem índice
3. Agora, o oxigênio com ele mesmo. Então, fazendo a distribuição eletrônica, nós temos 1s2, 2s2, 2p, 4, porque 2 mais 2, 4, mais 4, 8. Obviamente, eu vou só repetir a distribuição desse aqui. Ó, claro, é a mesma. Então, a fórmula eletrônica será o quê? Oxigênio são 6 elétrons. Vou colocar 6 asteriscos. E agora eu vou repetir o oxigênio aqui com 6 pontinhos. Veja, aqui eu vou compartilhar esses 2 elétrons. Então o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Com esse 7. Só que ele não estabilizou. Porém, qual é o caminho? Eu vou fazer também esta ligação. E aí ambos se estabilizam. Certo? Então, aqui está a fórmula eletrônica. Já a fórmula estrutural vai ficar assim, ó. Posteriormente, vocês vão ver que isso na química é chamado de dupla ligação. Se houver 3 risquinhos, tripla ligação ou ligação tripla. Então, na matemática é igualdade. Aqui não, aqui é dupla ligação. E a fórmula molecular será o quê? Como o oxigênio apareceu 2 vezes, O2. Como vocês já sabem, O2 nada mais é que gás oxigênio. Então, bem simples. Vejamos a letra D. Então aqui vai ficar 1s2, 2s2, 2p, 3. 2 mais 2, 4 mais 3, 7. O fósforo vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 2, 4, 10, 3s2, 3p, 12, para 15, 3. Então ambos têm 5 elétrons na camada de valência. Então a fórmula eletrônica fica o seguinte: o nitrogênio com 5 asteriscos. Vou repetir o nitrogênio, ou melhor, vou colocar o fósforo aqui, que também são 5. Olha, então, o que ocorre? Vou colocar aqui esse compartilhamento de elétrons. Então, o nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5, com esse 6. Não estabilizou. O mesmo ocorre com o fósforo. 1, 2, 3, 4, 5, com esse 6. Então, qual é o caminho? Vou compartilhar também essa dupla de elétrons. Então, agora foi para 7 elétrons. Ainda não estabilizou. Então, agora compartilha aqui também. Então, agora todos ficaram estáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O fósforo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fórmula estrutural ficará
assim. Como eu falei agora há pouco, no exercício anterior, aqui nós temos uma tripla ligação, uma ligação tripla, como queira. Então, na fórmula estrutural, simplesmente assim. O nitrogênio apareceu uma vez, quando o índice é 1 não aparece. O fósforo apareceu uma vez, quando o índice é 1 não aparece. Até a próxima.